Olá, vamos falar hoje de relacionamento muleta, quando a pessoa te usa para se escorar, pra você carregar ela. Às vezes você gosta da pessoa e a coisa foi indo num crescente e você não percebeu que chegou nesse ponto. No começo era só um apoio, no começo era só uma ajuda, de repente a coisa vai pesando e você não consegue mais carregar. Ou quem sabe, pode ser você que está fazendo alguém de muleta. Vamos conversar sobre isso hoje para entender o que significa ser muleta de alguém, como a gente identifica uma relação de muleta, o que a gente tem que observar e perceber que está acontecendo ali para falar, é o relacionamento muleta, como é que a gente sai dessa situação, ou se você percebe que não é o caso de sair, mas que existe a possibilidade de resolver, o que tem para fazer então para resolver? E por final, quais são os sinais de que deu certo, que você fez alguma coisa lá e a relação ficou mais leve e não tem mais ninguém carregando ninguém. Vamos falar sobre isso hoje, porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo. Por exemplo, numa terapia, trabalhar, entender como é que está indo o seu relacionamento, que pode ser com o namorado, marido, irmão, amigo, colega de trabalho, pode ser qualquer tipo de relação que esteja aí de muleta em cima de você, né? Então, a terapia pode ser um canal, também um caminho para você trabalhar esse tipo de coisa. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, link aqui ou aqui pelo WhatsApp, bem prático de você pegar as informações, horário, valor, local de atendimento, presencial na região da Avenida Paulista, online para qualquer lugar, inclusive para quem está em São Paulo. Peço para você não esquecer de deixar o like, que é uma forma de você retribuir, né, a nossa troca aqui de algo que eu ofereço, você me troca com o like. O comentário é uma coisa que ajuda bastante. Coloca embaixo o que você está achando, o que você pensou, dá só o seu bom dia, me diz de que lugar que você está me assistindo, são informações que eu já gosto bastante de ler. E lembrando que aqui na caixa de descrição tem uma lista de livros que eu li que gostei bastante, então se você gosta de ler e está querendo uma dica de um livro que pode ser bacana nesse sentido de comportamento, psicologia, acho que tem bastante coisa aqui que você pode gostar. Então, vamos lá. Na psicologia, né, o que significa ser muleta de alguém? É uma metáfora, né, que descreve essa dinâmica de relacionamento que uma pessoa se torna muito dependente da outra. Ela não consegue lidar com as suas próprias dificuldades, com os problemas que aparecem na vida dela, ou até com as emoções dela, quanto que ela ficou nervosa, quanto que ela tá brava, quanto que ela tá triste. Muita dificuldade de ela mesma lidar com isso tudo e tá sempre precisando de alguém, às vezes é uma pessoa específica, né, e que não é um profissional que tá ali para isso, mas é alguém do relacionamento dela, para que a carregue. E essa dinâmica acaba tendo muitas implicações, né, e muitas consequências na vida dessas pessoas, que a primeira é a codependência. A pessoa se torna muleta, ela vira esse codependente, onde a autoestima dela, o bem-estar dela está diretamente relacionado ao bem-estar da outra pessoa. Eu tô bem se você tá bem, eu tô bem se você me tratar bem, eu tô bem se você me ajuda, eu tô bem, aquela codependência, precisa do outro para continuar vivendo, para estar bem, para conseguir se colocar no mundo. O desenvolvimento pessoal também, porque a pessoa se sente que ela está sendo apoiada, e aí ela sente dificuldade em desenvolver suas próprias habilidades. Ela acha que precisa desse apoio para ela perceber que ela é boa em alguma coisa, que ela consegue enfrentar as dificuldades dela, que ela consegue ser independente. Não, ela não percebe nada disso. Ela se torna muito vulnerável até as próximas situações, porque essa dependência ela pode ir aumentando. Não, eu sozinho não consigo, preciso de você para me ajudar, tá nessa daqui, e fica cada vez mais vulnerável às situações que vão acontecendo. E é uma situação, uma relação que também é muito desequilibrada, né? Porque a pessoa que oferece apoio não tem como não se sentir sobrecarregada. Fala, meu Deus, eu tenho que carregar minha própria vida e a vida de outra pessoa, fica muito pesado. E a outra pessoa se sente impotente, que quanto mais tem alguém resolvendo as coisas para ela, mais ela sente que ela percebe, ou acha que não consegue ela mesma resolver sozinha. Então, é uma dinâmica muito desequilibrada. E a pessoa que pratica, ou melhor, que precisa dessa ajuda, ela não se sente motivada a buscar solução por conta própria. Ela acha que nunca vai conseguir, porque cada vez mais tem alguém solucionando para ela. Então ela acha que ela mesma não dá conta dos problemas dela.
Mas a gente não pode esquecer, nem todo apoio é negativo, tá? Não vamos dizer que por conta que eu tô falando aqui, você falar, você tá lembrando de alguém que você apoia. Não, oferecer apoio para uma pessoa que tá passando uma necessidade em um determinado momento é um sinal de cuidado, é um sinal de empatia, é um sinal que você é uma boa pessoa, que você tá aí pra... E a gente tá aí no mundo para isso mesmo, para ter essa troca com todo mundo. Mas é bastante importante a gente estabelecer limite, né? Quando vê que a coisa está indo para o caminho mais disfuncional, quando vê que a pessoa não está dando conta de nada sozinha, aí está dependendo de tudo, né? De você para tudo, aí é um sinal de alerta. É importante também a pessoa, tanto a pessoa que está oferecendo esse apoio como a que está buscando esse apoio, buscar ajuda profissional se vê que a coisa está exagerando. A pessoa que se apoia no outro, claramente está com dificuldade de se entender, de se resolver, de encontrar caminhos por ela mesma, então precisa de uma ajuda profissional para isso. E a pessoa que de repente se entregou nessa de fazer tudo pelo outro também não está legal, não, porque alguma coisa na cabeça dela está dizendo que ela precisa, que ela é obrigada, que ela não vai ser aceita se ela não fizer isso, que ela não vai ser uma pessoa legal, que ela não vai conseguir gostar dela mesma. Então pode ser que tenha muita coisa acontecendo na cabeça da pessoa que também está aí dando essa ajuda toda e desmerecida e desproporcional, que também precisa de uma ajuda profissional, né? Enfim, ser muleta de alguém ou ter um relacionamento muleta é sinal de um relacionamento desequilibrado. Como é que a gente identifica essa relação de codependência, essa relação de muleta um do outro? Essa codependência é um padrão de relacionamento onde uma pessoa se torna excessivamente dependente da outra, principalmente dependente emocional, onde ela, um lado, se sacrifica suas próprias necessidades para atender a do outro, ela mesma não se cuida para cuidar do outro, ela mesma faz as coisas dela para fazer as do outro, e às vezes começa muito sutil, muito branda e vai passando desapercebido até a hora que, principalmente a pessoa que está carregando, cansa e fala, não aguento mais, o que está acontecendo de errado nessa história? Então vamos entender os sinais, quais são? A pessoa que tem dificuldade de tomar decisão de uma forma independente, ela busca constantemente a aprovação dessa outra pessoa em todas as suas escolhas. Escolha de trabalho, escolha pessoal, escolha de casa, escolha de amigo, escolha do que vai fazer, do que vai falar, da onde vai ir, e de tudo está sempre precisando que o outro aprove, que o outro diga que é, legal, faz sim, né? Já é um sinal. A baixa autoestima, o codependente, ele também está sempre ligado para que alguém diga o quanto que é legal, o quanto ele é bacana, importante, interessante. Ele mesmo não consegue ter essa noção de si mesmo. Então a autoestima dele depende do outro, de que o outro diga do quanto que ele é interessante. Medo de abandono, o codependente tem essa sensação de que ficar sozinho vai ser terrível, ele corre sempre o risco de ficar sozinho e faz de tudo para manter o relacionamento, mesmo que signifique tolerar comportamento abusivo. Então você vê que muitas vezes o problema, a questão delicada aí está dos dois lados, não só aquele que vai buscar ajuda, mas como aquele que ajuda, que fala, não, se eu não fizer tudo isso pela pessoa, ela me suga, mas se eu não fizer tudo isso, eu vou perder essa pessoa. Sinal que a coisa também não está legal com você. A necessidade de controlar o outro também é um sinal, porque o codependente tenta controlar o comportamento da outra pessoa para ela se sentir mais segura. Ai, você fica aqui comigo, ai, você fala para mim, você me atende à meia-noite, 2 da madrugada na hora que eu te ligar. Nossa, onde você estava que você não me atendeu? São tudo situações de controle da outra pessoa, porque ele precisa dela e quer ter essa pessoa disponível. Um outro sinal é a dificuldade de estabelecer limite, a pessoa tem dificuldade de falar, não, vem cá, agora já deu, né, já fiz o suficiente por você, daí você vai sozinho. É um belo do sinal. A negação dos próprios sentimentos, onde a pessoa para de olhar para ela e só vai olhar para o outro, só o outro que é importante, só o outro que tem necessidade, só o outro que precisa ser atendido, ouvido, só o outro que tem ansiedade, depressão, e ele fica ali se engolindo em si mesmo, aí nos seus sentimentos. A pessoa que se culpa por tudo é um outro sinal também de que tem uma muleta acontecendo aí. Tudo que acontece de errado no relacionamento, ai, fui eu, ai, eu que falei, ai, eu falei alto demais, ai, eu fui muito ríspido, ai, eu falei não devia ter falado não, devia estar disposta e disponível o tempo todo para essa pessoa. Também é um belo do sinal.
E também quando a pessoa codependente, ela não confia nas próprias capacidades, ela precisa que o outro diga, né, ó, tá bem feito, tô bonito, tô bonita, eu devo falar com essa pessoa, eu devo fazer isso, também um grande sinal. Quais as consequências que acontece quando você está num relacionamento codependente? É muito comum o isolamento social, né? O codependente se isola totalmente, amigo, família, porque está ali de dedicação exclusiva àquela pessoa que precisa muito dela. Às vezes problema de saúde, às vezes até saúde física, a pessoa começa a ter dor, começa a ter doenças psicossomáticas, começa a ter depressão, ansiedade, uma série de coisas. E dificuldade em construir outros relacionamentos que sejam bacanas, né? No futuro até, rompeu esse relacionamento, não consegue outras pessoas com quem tenha uma situação, uma relação equilibrada, tá sempre esperando ou que alguém o faça de muleta, ou ele se dispõe a ser muleta dos outros, ou ele que procura, né, ser ele o outro lado aí da história. Ou às vezes até no próprio relacionamento, tem um relacionamento muleta com essa pessoa e não consegue ter um relacionamento legal, bacana com mais ninguém, né, despreza amigo, despreza família, não comparece mais, aí né, uma das consequências bem fortes e complicadas. Como é que se sai dessa situação? Primeiro lugar, reconhecer o problema. Se você não percebe que o negócio existe, não tem como resolver o negócio porque você não está vendo ele. O que não vê, você não altera, não modifica, né? Então, o primeiro passo é reconhecer que você está numa relação codependente, seja qualquer um dos lados. Seja você o que está fazendo o outro de muleta, seja você o que está sendo feito de muleta. Buscar ajuda é super importante. Buscar um terapeuta para entender essa dinâmica, para te ajudar a desenvolver estratégias mais saudáveis para lidar com essa outra pessoa e mudar o seu padrão de comportamento e entender o que você tem que fazer por você e para você. Estabelecer limite, né? Chegar a aprender a falar o tal do não, que é super legal, bacana e saudável, que as pessoas têm muita culpa, muita dificuldade, muito medo de rejeição, então tem que vencer muita coisa para chegar nesse ponto de conseguir falar os nãos aí de uma forma legal. Desenvolver autoestima, trabalhar o quanto que você pode contar com você pode confiar nas suas próprias capacidades e perceber que não é toda a solução que o outro te dá e que é boa para você. Às vezes o outro tem uma solução que poderia ser boa para ele, mas para você nem se aplica. Construir uma rede de apoio também, ter amigos, ter familiares, outras pessoas com quem você pode conversar, te pode dar ideias, te ajudar a entender essa dinâmica toda. Pode ser um processo que leva tempo, pode e vai precisar de esforço, mas se você está nessa relação abusiva, é muito importante que você busque ajuda imediatamente. E também é importante a gente saber que não existe um guia geral para todo mundo, cada caso é um caso, pode ter situações que eu estou falando aqui, você fala, ah Marisa, aí se encaixou, mas isso não, tudo bem, cada pessoa tem a sua dinâmica, então entender a sua situação em específico é bem importante. Se você identificou algum dos sinais, pode ser legal você procurar um profissional para entender exatamente o que está acontecendo com você. Mas, se você acha que não é questão de sair da relação, mas que tem conserto, dá para melhorar o que está acontecendo aí sem jogar o relacionamento fora? Vamos ver agora as próximas dicas aqui e possibilidades. Pode ser bastante cansativo, pode ser bastante exaustivo, mas é importante entender como é essa dinâmica, se ela está acontecendo e desenvolver de uma forma gradual para você ir passando passo a passo aqui para resolver a situação. Então vamos lá, quais são os passos? Primeiro, reconhecer o problema, como eu falei na outra situação de você cair fora da situação. Se você quiser resolver a relação, também tem que ter o primeiro passo e vai envolver honestidade, vai envolver você ter uma conversa bastante clara com a pessoa, bastante aberta e falar como você se sente. Evitar acusar a outra pessoa, por que você faz, por que você veio, por que você... Não, falar como você se sente, por exemplo, olha, eu me sinto sobrecarregado, né, de ter que te ajudar no problema X, Y, Z, menciona os problemas, eu preciso de mais espaço para também olhar para mim, eu também tenho minhas situações, meus momentos, então tá pesando para mim.
Esse é um exemplo de você ser honesto com a pessoa. Estabelecer limites, ser claro com a pessoa, falar claramente o que você está disposto a fazer, o que você não está. Falar, olha, até aqui e te acompanhar para fazer tal coisa, eu vou, mas chegando lá e falar com as outras pessoas com relação ao seu problema, não falo, né? Então colocar até aqui eu vou, até aqui eu não vou, para ir mostrando para a pessoa que tem limite, que não é assim também que ela vai pular no teus ombros, você vai sair carregando. E é importante você explicar para a pessoa quais as consequências dela ultrapassar esse limite que você está colocando. E falar, por exemplo, se você continuar me ligando no meio da noite, eu vou passar a não te atender mais e eu vou tirar um tempo para mim. Eu vou tirar um tempo distante de você, pode ser um tempo definido ou não, porque não está funcionando, não está dando certo do jeito que está. Né? Você pode também trabalhar no incentivo à independência da outra pessoa, você pode trabalhar no empoderamento dela, né? Incentivar a pessoa a desenvolver suas próprias habilidades, vai fazer um curso, vai fazer tal coisa sozinho, vai em tal lugar, resolve, vai, enfim, né? Busca, tenta lá, confia em você, não vou te dar resposta não, porque eu acho que você vai tentar, você vai encontrar o que é melhor para você. Dar esse incentivo muitas vezes é o que a pessoa está precisando para ela perceber que ela pode fazer as coisas sozinha, né? E começar com pequenos passos, né? Vai dando tarefas simples para essa pessoa. Aquilo que ela contava com você para ir fazendo, você vai falar, ó, você faz tal coisa, você vai até lá, você resolve isso aqui, enfim, vai soltando a pessoa. E também, como eu sempre concluo, claro, né? Buscar uma terapia, buscar uma ajuda profissional. Se for um casal, uma terapia de casal. Se for amigo, colega de trabalho, parente, buscar a sua terapia individual para você entender o que está acontecendo. Se for uma questão familiar, talvez, quem sabe, uma terapia de família, né? Para você e todo mundo ficar mais consciente do que está acontecendo e o que precisa fazer e como precisa mudar, para que lado precisa caminhar para mudar. Mas vamos lá, você fez um monte de coisa, você já conversou, se posicionou, e aí, como é que você percebe que está melhorando? Um dos pontos é o maior equilíbrio. Você vai perceber que as responsabilidades estão sendo divididas, as coisas estão mais justas, né? Não está caindo tudo nas costas de uma pessoa. A comunicação está melhor também, a pessoa está te permitindo a falar como é que você se sente, como é que aquilo está para você, se está pesado, e está aceitando você falar não, quando a pessoa fala, ai, tal coisa, ai, o que você acha que eu faço? Falar, ai, não sei, e não vou entrar nessa história, vou deixar, confio em você para resolver sozinho. Se a pessoa não se alterar, se a pessoa não se cair num buraco por causa disso, se for cair no pé de morango, sinal que você está conseguindo dar um equilíbrio nessa história. Se a pessoa começa a ter mais autoestima, começa a demonstrar mais autoconfiança, sinal que está dando certo, ela está percebendo a própria capacidade. Se o estresse entre vocês está diminuindo também, você está se sentindo menos sobrecarregado, você está se sentindo mais feliz nessa relação, sinal que, ok, deu certo. E é importante a gente saber que mudar um padrão de relacionamento, de comportamento, pode levar um certo tempo, ou sempre exige esforço, não é assim, vou deixar para ver o que acontece. Não, exige que você se empenhe, que você olhe o que precisa ser feito. É preciso ser paciente com você mesmo, porque pode ser que tenha momentos que você se altere, e paciente com a outra pessoa. E importante a gente sempre colocar, se você se sente numa relação abusiva, principalmente se você se sente numa relação perigosa, procura ajuda imediatamente, que vai ser muito importante para você. O que você achou? Deu certo? Bateu com o que você pensa? Você está passando por isso? Bota nos comentários, me coloca aqui, vamos continuar a conversa aqui nos comentários. Não esquece de deixar um like, e se um dos nossos profissionais for o escolhido para te atender, vai ser muito bem recebido aqui ou pelo WhatsApp as informações com relação aos atendimentos. Obrigada por me assistir.